Fala, galera. Bom dia. Me deram o desafio de comentar com vocês um vídeo em 10 minutos. Eu acho que vai ser fácil falar em 10 minutos. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue his house. Teoricamente é um vídeo tranquilo, que não gera tretas, que é sobre monolitos ou monólitos e microserviços. Pois é. Bom, vamos lá. Opa! Pera aí, foi mal. Cliquei no vídeo errado. Foi mal. So what I'm going to talk about for the next 15 minutes or so is a very simple approach, very popular approach to start to decouple that monolith, break it down into smaller bits so that we can move those bits through the pipeline a lot faster. It's not going to be a whole lot of rocket science. E aí, aproveitando já para falar sobre essa questão de monólito, né? Eu até queimei a língua com esse vídeo, porque eu comentei que monólito, quando me sugeriram esse vídeo, eu comentei que monólito, em português é monólito, não é monolito, né? Teste de unidade. Monólito, ele é uma pedra grande, é uma rocha grande, e a analogia de monólito é que, em tese, essa pedra pode rolar e te amassar, né? Pode te matar. Então, na hora que você começa a ver um monólito na sua frente, você deveria pensar em quebrar. But I'm going to move quickly. It's a very simple pattern. I'm going to simplify it a little bit, but that's the general idea. And this basic pattern is being used all over the place with outstanding results. So, let's call this our starting point. Does this look familiar to anybody? O ponto de partida é esse. Então, eu tenho vários sistemas, tem muita complexidade. E interessante que quem já viu o Dead Star da Netflix, né, esse desenho, por acaso, lembra um pouco, é uma ironia, né? Que, em tese, o desenho que ele escolheu para exemplificar o monólito é muito parecido do desenho que a gente que existe para fazer a crítica a microserviços, não a crítica a microserviços, mas para mostrar a complexidade que microserviços podem trazer no sentido de gestão. Mas vamos continuar aqui. E aqui ele já dá um spoiler dizendo que a estratégia que ele sugere é baseada em DDD, que é o Domain Driven Design, que é eu diria que é um conjunto de patterns que foram agrupados aí com esse termo cunhado aí pelo Eric Evans em 2004. Então, a gente está falando de uma estratégia... Os patterns são mais antigos, mas o termo DDD ele é relativamente recente aí. Let's start with domain-driven design. Key concept. If you're in the architecture biz and you're moving toward continuous delivery, release on demand, DevOps, agility, know about domain-driven design, DDD. We're going to start by regrouping this monolith, looking for patterns, looking for similarities, looking for components that are related. Now, we're going to look for components that are related in a business context. E é bom lembrar que existe uma engenharia, né, que é a engenharia de domínio, que está muito próxima da engenharia de linhas de produto, por sua vez, onde o foco é reuso. Então, vale uma consideração aqui de que tudo depende da perspectiva que a gente quer adotar. Not an operational context, not a technical context, but we're going to group things by business domain. So imagine we have a system here, and notice that the box changed a little bit. Now we have those swim lanes on either side of the white box. That means that all of this is running in a single process. It's the basic definition of a monolith. We have many components running in the same process, the same... Aqui foi onde eu queimei a língua, né? Então, como eu comentei, esse termo monólito, ele está meio prostituído, né? Ele, assim, tudo é monólito, né?
ou monolito, mas enfim, é monólito, teste de unidade. E a segunda definição de monólito, que teria essa percepção de rocha grande, seria um grande código-fonte. Então imagina que você tinha antigamente aqueles programas COBOL com não sei quantas centenas de linhas, e a Identification Division, e Data Division, e não sei o que, né? Então você tinha aqueles arquivos de código-fonte enormes. Executable environment, the same runtime. E ele usa esse termo de bounded context, que seria, né, um contexto protegido, onde você tem o limite desse contexto bem... O contexto é bem delimitado, vamos dizer assim. Another important domain-driven design concept is this idea of bounded context. So this is the first step toward producing that bounded context. We want to create environments where related systems speak a common language and they exist together in the same logical sandbox. Then we're going to wall off those domains. And this is essential. E aí ele vem falar desse wall off domains, né? Proteja os teus domínios e não compartilhe nada. E isso não é nem um pouco trivial, né? Porque a gente sabe que, da mesma maneira que os departamentos se falam, inevitavelmente nossos contextos vão precisar se falar. This is one of the keys to moving from monolithic architectures to loosely coupled architectures and eventually a microservices-based architecture, which is an option. Então isso é uma dica, inclusive, para eu delimitar esses meus domínios. Porque na hora que eu delimito o domínio e todas as minhas dependências estão ali dentro, então, bacana. Eu não tenho necessidade de ficar falando com outros domínios. Pô, mas você vai ter. Claro, sim, eu vou ter. Mas se começa a ter muita necessidade, será que esses dois domínios que estão precisando se falar tanto, será que na verdade não deveriam ser um domínio só? Aí vira essa reflexão. Maybe some things. We do like to share. So maybe these things do need to call each other. They need to interact. So we're going to do it in a good way this time. So we're going to open up some APIs. So notice that there were a lot of other dots in the picture that we haven't addressed yet. What's all of that? Stuff that exists outside the bounded contexts, but are shared by the bounded contexts. Think about logging mechanisms, security, authentication, authorization components that might be shared broadly across those domains. So let's collect it and make them shareable. E aí algumas reflexões importantes. Primeira coisa, não é duplicar código. Então a gente também já esbarrou com alguns projetos onde você começava a ver que um domínio, em tese um domínio, tinha código que na verdade também existia num outro domínio. E aí, código duplicado a gente já sabe que isso não é reuso, né? Ctrl+C, Ctrl+V não é reuso. Benefits of this. Mas ainda assim, monólito, porque em tese continua rodando no mesmo processo. E aí, vale um ponto de atenção. Na verdade, esse deveria ser o seu ponto de início. Esse aqui. Então, você, mesmo que você não esteja aplicando o DDD, e vale lembrar que DDD, né, o livro diz Tackling Complexity in the Heart of Software. Complexity. Então, DDD é uma estratégia para endereçar complexidade. Assim como microserviços, nesse contexto, está sendo sugerido para endereçar complexidade. What we've done is reorganized the monolith. Now we have bounded contexts that are directly aligned with business domains that are more changeable. We have fewer dependencies between these domains. So this should show up as less yarn on the program boards, fewer dependencies between the teams. This enables faster testing and
begin. Então, ele está apresentando um contexto onde você tem diversos times que dependem uns dos outros. Loosely coupled architecture should really enable the independence and the speed of agile teams. So we need to break this down further. Você não começa quebrado e depois tenta passar cola para juntar, né? Que seria muito mais difícil. E aí, quem poderia imaginar, né? A primeira orientação dele é usar Service Oriented Architecture, ou seja, uma arquitetura baseada em serviços. So what we've done here is we've moved the customer components, the order domain, and the search domain into their own processes. Now they're running in separate containers, but they still communicate through this API layer. Now we're starting to fly. More aligned to the Agile teams, we want to organize our teams around these domains so that we give ownership of these domains to specific Agile teams. We have an Agile team for the customer system, we have an Agile team for the order system, we have an Agile team for the search system. Much more cleanly. Now we have cleaner alignment between our architecture and our Agile teams. So the next logical step here is move to more of a microservices architecture where we're further chunking down the scope of the application. We started with a monolith, we chunked it down into services, and now we're really chunking things down into finer-grained components and subsystems. Né? Então, note que ele, nesse exemplo aqui, ele separou em consultar, atualizar e notificar. E aí, obviamente, note que agora você precisa fazer a gestão de um número maior, né? Os gremlins caíram na água e agora você tem centenas de gremlins que você precisa alimentar, que você precisa cuidar, né? Idealmente, cada um desses carinhas deveria ser mantido por um time. Então, note o impacto direto no teu headcount. Você fazer... Porque, repare, a ideia aqui, eu sei que muita gente deve estar pensando, não, mas tem a vantagem da escalabilidade, e eu concordo, mas não é o driver que ele está adotando nessa apresentação. O driver que ele está adotando nessa apresentação é do ponto de vista de independência de times. Então, imagine que agora eu vou ter 3 times, eu vou ter um time só responsável pela parte de consulta a clientes. Isso tem que fazer sentido para a organização. Here in this example, we've defined these as individual functions. So we have a get customer function, we have an update customer function, we have a notify customer function. And notice that inside the processes, we essentially have a full stack. We have a front end represented by that circle. We have maybe a middle tier or some business logic, and we have a database. So a key step in this pattern is to localize your databases to these services, to these microservices. E aí, sensacional, né? Treta Blaster. Ele está dizendo o seguinte, que para cada um desses caras, eu deveria ter um front-end, que é o círculo, um back-end, um middle layer, que é o triângulo, e o database, que é seria o cilindro, né? E aí, imagine, né? Então eu vou ter para consulta, só para esse pedaço de cliente, eu vou ter 3 front-ends, 3 back-ends, 3 bancos de dados. Então você está falando de repente de um CQRS, você está falando de comunicação, de uma arquitetura baseada em eventos, você está falando de filas, de tópicos. Então, assim, repare que a sua arquitetura, que era mais simples, começou a ficar mais complexa. Pô, França, então você está dizendo que não é para a gente usar arquiteturas complexas ou não somos capazes de usar arquiteturas complexas? Eu não tenho dúvida de que somos capazes. Não tenho dúvida. Mas eu também não tenho dúvida de que o esforço para a gente desenvolver e manter, suportar essas arquiteturas, ele vai ser maior. Não tenho dúvida. É muito mais
rápido e simples, ao contrário do que alguns pensam, eu ter um banco de dados do que eu ter 5, do que eu ter um pipeline, do que eu ter 5, do que eu ter 2 repositórios, um de back-end e um de front-end, do que eu ter 10. And now we have this ecosystem, this network of really fine-grained services that are connected together through clean APIs and clean contracts that rely on each other, but they're not dependent on each other. We want to move through these pipelines as quickly as possible. And if you're Amazon, you want to be able to do this hundreds of thousands of times per day. If you're your businesses, maybe you need to get through this, maybe your testing cycles in an iteration, definitely within a PI. Whatever the cadence is that your business expects from you or needs from you, think about that. This can be a key enabler. So moving into these separately deployed containers, these microservices allows you to test the components that you're changing without having to test the components that you haven't changed. So that's the basic pattern. I want you to also consider these things as you're re-architecting your monoliths. E eu queria chamar a atenção, óbvio, né, para esse bullet do Not all monoliths are evil, né? E então nem todos os monólitos são a entidade do mal. E eu vejo muito essa postura maniqueísta, né, que ou você é do bem ou você é do mal, né? Então ou você faz microserviços ou então você é cafona, você está fazendo monólito. Essa questão de monolito, eu escuto muita gente falar assim, não, microserviço é para resolver o problema dos monólitos. Gente, o problema dos monólitos já foi resolvido há muito tempo. Há muito tempo. A gente já resolveu isso há muito tempo. A gente não faz mais monólitos. É muito raro você pegar um monólito. Tá? Se na sua aplicação você tem, por exemplo, um WCF, então assim, fica tranquilo, ela não é um monólito. Se na sua aplicação você tem um EJB, se na tua aplicação você tem um Store Procedure, se na tua aplicação você tem um Corba, um RPC, um RMI, um Web Service, um .NET Remote, um DCOM, fica tranquilo, sua aplicação não é um monólito. Se você tem um time que consegue dar manutenção nessa aplicação, fica tranquilo, não é um monólito. Se a tua aplicação está estruturada em classes, pacotes, namespaces, subprojetos Maven, fica tranquilo, sua aplicação não é um monólito. Tá? E aí, um dos grandes benefícios de microserviço, que ele não fala muito aqui, né? Eu senti falta, é a questão da alta escalabilidade. Então, muita gente apregoa, né? Fala, pô, a gente tinha que usar um microserviço, por quê? Eu quero escalar um pedaço da minha aplicação. Eu não quero escalar minha aplicação inteira. Legal, bacana. O exemplo que eu mais gosto, né? Eu sou o iFood sábado, 8 horas da noite. Então, assim, se você é iFood sábado, 8 horas da noite, você não tem nem muito o que pensar. Não tem muito. É microservice. Não tem jeito. E aí pode chegar a ser microservice no nível de operação. É o exemplo do get pratos, né? Lá do iFood. Also remember that not all monoliths are bad. So I'm kind of bagging on monoliths here, but sometimes we need monoliths in place. So be careful about which monoliths you choose to re-architect and which ones are essential to the business as is. It can be faster to deploy in a monolithic situation, and monoliths can be higher performing than highly distributed microservices architectures, so take those factors into account. Final word, yeah, we call them unicorns, but they all have these problems too. They were able to re-architect and repair their systems so that they could scale, so that they could move faster, and so that they could dominate. Então eu tentei fazer os comentários aí que eu entendi que eram mais pertinentes para os pedaços do vídeo. E é isso aí. Abraço para todos, beijo no Léo e conta comigo. Estamos juntos.
Abraço. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in